Sabe, quando a gente pensa no que faz uma igreja funcionar de verdade, o que vem na cabeça? Liderança, claro. Ensino, com certeza. Mas e o serviço? Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração desse serviço, que é o diaconato. E olha, vamos ver que é bem mais que um simples cargo, viu? É um ministério fundamental que literalmente sustenta a igreja. E para a gente começar a entender o que é servir de verdade, a gente precisa olhar para o maior exemplo de todos, não é mesmo? O próprio Senhor Jesus. Essa frase lá de Marcos, ela diz tudo. Pensa só, ele, o Rei dos Reis, veio para servir. Por isso que ele é chamado de o diácono dos diáconos, o servo perfeito. Tudo que a gente compreende sobre serviço na igreja começa aqui, no exemplo dele. É curioso que a própria palavra já entrega a missão toda. Diáconos, lá no grego, não era uma palavra chique, não. Era uma palavra do dia a dia. Significava ajudante, servidor, até garçom, sabe? Alguém que literalmente servia as pessoas à mesa. Isso já mostra uma coisa muito importante. O diaconato não nasceu para ser status, para ser um título bonito. Nasceu para ser ação, para ser ajuda prática, com a mão na massa. Tá, mas como é que esse ofício virou algo oficial na igreja? A resposta é bem interessante, para não dizer surpreendente. Não foi algo que surgiu numa reunião tranquila, com tudo planejado. Na verdade, nasceu no meio de uma crise, um problemão social que apareceu lá na igreja primitiva. E foi preciso uma solução assim inspirada por Deus para resolver. Essa história toda está lá em Atos, capítulo 6. Imagina o cenário: a igreja em Jerusalém crescendo, mas crescendo muito, de forma explosiva. E com muita gente vem os desafios, né? Começou um burburinho, uma reclamação de que as viúvas que falavam grego não estavam recebendo ajuda diária de alimentos como as outras. Era uma crise séria. E aí os apóstolos tiveram que tomar uma decisão super estratégica. Eles disseram: olha, não dá pra gente parar de pregar a palavra para servir as mesas. A prioridade deles era a oração e o ministério. Então a solução foi pedir para a comunidade escolher 7 homens, mas não qualquer um. Tinha que ser gente de confiança, cheia do Espírito Santo e de sabedoria para cuidar desse serviço tão importante. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? A criação do diaconato foi uma solução simplesmente genial, com certeza vinda de Deus. Pensa bem, de um lado, resolveu um problema social ali, na prática, e do outro, e isso é crucial, deixou os apóstolos livres para focar no que era a principal tarefa deles: o ensino e a oração. O resultado? Uma igreja com uma estrutura de ministério muito mais equilibrada, mais saudável, um modelo que, no fundo, as igrejas usam até hoje. Ok, um trabalho tão importante assim, é claro que exige pessoas qualificadas, certo? Mas aqui a gente tem que ter atenção. As qualificações que a Bíblia pede não são tipo um diploma em administração. O foco principal sempre foi e continua sendo o caráter da pessoa, o coração de quem serve. E quando a gente olha a lista de qualificações, tanto lá em Atos quanto em 1 Timóteo, é impressionante. Preste atenção nos critérios. Ter uma boa reputação, ser conhecido como uma pessoa de bem, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E a lista continua falando de integridade moral, ser honesto, ter uma só palavra, sabe, não ser alguém de duas caras. Ser fiel no casamento, cuidar bem da própria família. Fica muito claro que o mais importante não é a habilidade técnica, mas sim a maturidade espiritual. O testemunho de vida, no fim das contas, é a qualificação número 1. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. O diácono não foi chamado para receber honrarias, mas para servir a Deus e à igreja. É isso. O chamado não é para ganhar aplauso, não é para subir de cargo na igreja. É um chamado para servir, sem esperar nada em troca, para colocar as necessidades dos outros e a glória de Deus bem acima de qualquer desejo de reconhecimento pessoal. Bom, a gente já viu a origem, já viu o caráter que se espera de um diácono. Mas e na prática? O que ele faz no dia a dia da igreja? Vamos dar uma olhada nessas funções. Mas antes de sair listando as tarefas, é super importante a gente entender uma diferença. O trabalho do pastor ou do presbítero tem um foco: supervisão espiritual, ensino da palavra, oração. Já o diácono, o foco dele é o serviço prático, o suporte, a assistência. É importante entender que um não é mais importante que o outro. Os papéis se completam, entende? É como se um cuidasse de alimentar o rebanho com a palavra e o outro cuidasse para que o lugar onde o rebanho vive esteja em ordem e seguro. E como isso acontece na prática? A gente vê o tempo todo.
É o diácono servindo a Santa Ceia, um momento tão especial. Ele também está lá organizando ajuda para quem precisa, cuidando dos necessitados. É ele quem zela pela ordem do culto, pelo patrimônio da igreja, para garantir que tudo esteja funcionando bem e seja um lugar acolhedor. E, claro, está sempre ali na porta, na linha de frente, recebendo as pessoas. São tarefas que, muitas vezes, ninguém nota, mas que são absolutamente essenciais para a igreja caminhar. E é bem legal a gente ver como esse ministério funciona de jeitos um pouco diferentes aqui no Brasil. Por exemplo, na igreja presbiteriana, o foco na assistência social é muito forte e os diáconos são eleitos pela comunidade. Já nas igrejas batistas, além do trabalho social, o ensino também é valorizado. E na Assembleia de Deus, o diaconato muitas vezes é visto como um primeiro passo no ministério e a indicação vem da liderança. Essas pequenas diferenças só mostram como esse ofício é importante e se adapta a diferentes realidades. E tudo isso nos leva para a parte que talvez seja a mais importante de todas. Porque, veja bem, o diaconato é um ofício, um cargo específico, sim. Mas o espírito de serviço, esse coração de diácono, esse é um chamado para todo e qualquer cristão, sem exceção. Quando o serviço é organizado, como o trabalho de um corpo de diáconos, o poder disso é imenso. Quando as pessoas se juntam para servir de um jeito pensado, estruturado, a igreja inteira fica mais forte. As necessidades são supridas e o evangelho acaba se tornando algo visível, sabe? Algo poderoso, que se vê em ações bem concretas. Então, a grande lição que fica é esta. O serviço não é algo só para um grupinho de pessoas que tem um título. Não mesmo. Cada pessoa que segue a Jesus é chamada a servir, a usar seus dons, seus talentos, seu tempo, seus recursos, para ajudar a construir a igreja e para servir quem está ao redor. No final das contas, servir é a forma prática de mostrar nosso amor por Deus e pelas pessoas. E diante de tudo que a gente conversou, a pergunta acaba sendo bem pessoal para cada um de nós. A questão não é se a gente deve servir, mas como. Que necessidades existem na nossa comunidade, que talentos a gente tem que podem ser usados, pode ser ajudando na limpeza, recebendo alguém na porta, participando de um projeto social. As oportunidades, elas são infinitas. E para a gente fechar, fica essa verdade que é a base de tudo. O serviço humilde, aquele feito com amor, com dedicação, sabe? Longe das luzes. Esse é o verdadeiro motor que faz a igreja avançar e que expande o reino de Deus. É a expressão máxima de um coração que realmente entendeu o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir.